Hoje o tema da nossa live é esse: quem é a pedra? Pedro ou Jesus? E é isso que nós vamos abordar nesta live de hoje, tá bom? Muitas pessoas têm dúvida com relação ao que Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus, quando ele disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando de quem? Dele ou de Pedro? De Pedro ou de Jesus? Cristina Silva, seja bem-vinda à nossa live. Dionei Silva, seja bem-vinda à nossa live. A nossa live é uma live bíblica, é uma live que nós falamos de Bíblia, falamos das Escrituras Sagradas, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre Pedro e Jesus. Quem é a pedra? É Pedro ou é Jesus? Tá? Um forte abraço para o meu querido diácono José Laércio, sempre aqui acompanhando as nossas lives. Um abraço, José Laércio. José Laércio, para você, para a irmã Lena, para a Ítalo, toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho, viu, meu amigo? Pessoal, vamos então da palavra de Deus. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal lá de Serra Negra do Norte, pastor Josenildo, onde nós estivemos ali na Assembleia de Deus, em Serra Negra, num culto de missões, a convite aí do nosso irmão Alisson, do pastor Josenildo, e foi uma bênção de Deus. Meus irmãos, meu Deus do céu, foi lindo aquela noite ali, viu? Essa noite de ontem. Os louvores, a mensagem, tudo foi para a honra e glória de Deus. E a igreja de Serra Negra do Norte é uma igreja que respira missões, vive missões, e isto é muito louvável. Que Deus abençoe o pastor Josenildo e toda a sua família, a missionária, sua esposa, e os obreiros, o irmão Alisson, que nos fez um convite tão honroso de estarmos ali ontem em Serra Negra do Norte, e foi coisa do céu. Pessoal, vamos então para a Bíblia Sagrada. Você que tem Bíblia e quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo número 16, versículo 18, aonde o texto diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente não existe no Novo Testamento outra passagem que tenha causado tanta polêmica, entendeu? Abuso e atenção como esta no livro de Mateus. As pessoas, essa passagem, ela causa polêmica, algumas pessoas abusam do texto, mas nós vamos hoje aqui fazer uma exegese deste texto, deste versículo, tá ok? Aqui para nós vermos realmente quem é a pedra, porque a Igreja Católica ensina que a pedra é Pedro. Nós, evangélicos, ensinamos e aprendemos que a pedra é Jesus. Quem está com a verdade? Quem realmente é a pedra? E aqui nós vamos fazer uma exegese hoje. O catolicismo romano, visando a perpetuação do papismo, durante muitos séculos, vem sustentando a velha e contraditória posição de que a pedra é Pedro. Isto é um conceito da Igreja Romana. Já os protestantes, dissoando do diapasão romanista, sem demover um só milímetro, sustenta firmemente a posição tradicional de que a pedra é a confissão de Pedro. Mas afinal, quem é a pedra? Pedro ou a confissão de Pedro? E para responder a essa pergunta, compulsamos vários compêndios que nós iremos desaguar aqui neste texto. Meu querido xará, o preletor Júnior Silva, seja bem-vindo, meu querido, à nossa live
nesta manhã. Muito obrigado pelo carinho. Daniel e Andriele, sempre acompanhando a nossa live também. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Então, pessoal, para responder essa pergunta, se é Pedro ou se é Jesus a pedra, né? Os exegetas de renome, porque existem muitos homens que são realmente brilhantes, têm uma mente brilhante com relação aos textos das escrituras sagradas, nesse cenário evangélico, principalmente internacional, né? Eles honestamente, nós podemos aurirmos boa parte do que iremos apresentar aqui, graças a esses exegetas, a esses homens que estudam as Escrituras Sagradas e nos traz uma luz dos textos originais e assim sucessivamente. Da guia Mantas, é isso? Aqui é pastora da Guia de Souza. Peço oração para o meu ministério. Amém, mulher de Deus. Conto com as nossas orações, que Jesus chegue aí com providência, tá? Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos dividir aqui o seguinte. Dividiremos o presente estudo em duas partes. Primeiro, a posição romana. A Igreja Católica diz que a pedra é Pedro, ponto final. A posição evangélica, a pedra é a confissão de Pedro. Tá? Existe um escritor católico chamado Luney, que ele diz o seguinte: reconhece que 17 padres consideram Pedro como a rocha, 44 consideram a confissão de Pedro como a rocha, 16 consideram Cristo como a rocha, enquanto 8 opinam que a igreja foi construída sobre todos os apóstolos. Isso é um comentário de um escritor católico romano, certo? Uns dizem que a pedra é Pedro, outros que é Cristo e ainda outros que a pedra representa a confissão de Pedro. Esta última tem a teu favor o engenho formidável de Santo Agostinho, né, que foi um grande teólogo, e no dizer de Figueiredo, ele diz assim: era uma interpretação comuníssima dos outros pais que posteriores a Santo Agostinho. Então, alguns defendem, até os próprios pais da igreja, né, defendiam a tese de que essa pedra é Cristo, e outros não, que a pedra é a confissão de Pedro. Tá? A posição romana, a pedra é Pedro. Tá? Hoje nós estamos trazendo esse tema porque realmente tem muitas pessoas, até mesmo dentro do meio evangélico, que por não ir escola bíblica, não encontro de doutrina, eles acreditam realmente que a pedra que Jesus disse, sobre esta pedra ficaria minha igreja, é Pedro. Então vamos lá. Eu separei aqui o seguinte: a pedra, segundo a exegese romanista, é o próprio Pedro. Então, a Igreja Católica, a Igreja Romana Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela defende o seguinte: a pedra é Pedro. Mas a pergunta do reverendo Mota: poderia Cristo fundar sua igreja sobre o falível de um homem que tantas provas deu de sua fraqueza? Isso aqui é um comentário do reverendo Otoniel Mota. Ele questiona e diz assim: como é que Pedro é a pedra que a igreja seria edificada? Sendo que Pedro, um homem que mostrou muitas vezes ser falível e tão fraco, cheio de fraqueza. Sobre esta posição herética do catolicismo romano, assim escreve Hubert Rondel, padre católico romano, em seu livro Jesus Nazareno. Né? Ele diz aqui o seguinte: é clara à luz do texto do Evangelho que Jesus não fundou sua igreja sobre a pessoa humana, carne e sangue de Pedro,
mas sobre a revelação divina que Pedro acabava de receber. Essa revelação divina é que é chamada a pedra ou a rocha da igreja. Esse aqui é o comentário dele. Muitos outros depoimentos poderiam ser aduzidos, porém os presentes bastam para concluir que a pedra não é e nem pode ser Pedro. Isso é fato. Mas mesmo assim não poderíamos deixar de acrescentar o último depoimento de um exegese de peso que diz: 60 padres foram contrários à tese de que Pedro é a pedra. Então isso quer dizer que dentro da Igreja Católica não existe unanimidade entre os padres, bispos, cardeais, de que a pedra é Pedro. Certo? Eu estou trazendo fontes aqui, estou dando nome aqui para vocês, de que na própria Igreja Católica não existe unanimidade de que Pedro é a pedra que Jesus falou. Tá? 60 padres foram contrários à tese de que Pedro é a pedra. Este último número é significativo. Qual a razão que levou a maioria dos padres antigos, entre eles Crisóstomos e Augustinho, dois exegetas consumados, a entender que Cristo, ao preferir as palavras sobre esta pedra que ficará a minha igreja, não falava de Pedro. Isso posto, vamos à posição prevalecente no meio evangélico. Então, seja bem-vindo, você que está chegando agora aí na nossa live. Hoje nós estamos falando sobre a pedra que Jesus disse. Sobre esta pedra que ficará a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sua opinião, a pedra é Pedro ou é Jesus? Deixa nos comentar aqui, tá bom? E nós estamos mostrando aqui, trazendo vários exegetas da própria Igreja Católica e comentários de padres que discordam da tese da Igreja Católica de que a pedra não é Pedro, mas sim o próprio Jesus. Agora, qual é a posição evangélica? A pedra é a confissão de Pedro. Seguindo a regra da hermenêutica sacra, que ordena que para maior clareza de um texto se recorra ao contexto, nós vamos começar por Mateus capítulo de número 16, versículo 13 a 20. Essa leitura diz o reverendo Herculano de Gouveia Júnior. Nos convence de que o assunto principal da confabulação de Cristo com seus discípulos versa a respeito da sua própria personalidade. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Jesus pergunta aos seus discípulos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, respondeu Pedro. A confissão de Pedro faz com que a conversa atinja o seu ponto culminante. É a nota central de todo texto, ou todo trecho bíblico que nós lemos. O comentário aqui do pastor Alexandre Sá, um forte abraço, pastorzão, sempre aqui nas nossas lives, contribuindo aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Se Pedro for o primeiro papa, então não existe invencibilidade papal, porque Pedro pecou. Então os papas também erram. Boa, muito bom o seu comentário aqui. Muito bom mesmo. E os demais que estão acompanhando, deixa o seu comentário aí, pessoal. Vai ser muito importante aqui para a nossa live, tá? Estamos aqui para interagir com vocês. E se você também discorda aqui da nossa opinião, pode também deixar nos comentários aqui. Aqui a nossa live ela é democrática, tá certo? Então, meus queridos irmãos, nós temos que observar duas coisas. Duas observações confirmam essa conclusão. Primeira, Cristo, ao mesmo passo que exalta a confissão de Pedro, lembra-lhe a sua insuficiência natural para descobrir o que só Deus lhe poderia revelar. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro não diz por capacidade humana. Pedro só disse aquilo porque o Espírito Santo de Deus o revelou, falou na boca de Pedro. Minutos depois, quem fala na boca de Pedro é o diabo, porque Pedro deu lugar ao diabo. É tanto que Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Então,
Pedro recebe essa revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Segunda, as passagens paralelas de Marcos 8, 27 a 34 e Lucas 9, 18 a 23, põe em evidência a confissão de Pedro, mas relega para planos secundários a pessoa que fez a confissão. E se Marcos, como supõem alguns, escreveu o seu evangelho sob a direção de Pedro, ainda mais concludente é a omissão referida. Tratando-se, pois, de uma pedra sobre a qual seria a igreja construída, e tendo de escolher entre duas pedras, Pedro, sua confissão, optamos pela maior, pela mais sólida, a confissão de Pedro, isto é, o Cristo. Então, Pedro, ele é um fragmento de pedra, de rocha, tirado da rocha. Eu vou falar isso mais adiante. Jesus é a rocha. Então, entre Pedro, que é um fragmento de pedra, e a rocha, que é Cristo, nós preferimos ficar com a rocha que é Cristo. Agora, um argumento filológico é o seguinte: antes de mais nada, é importante observarmos que Pedro é pedra. Que Pedro e pedra são duas palavras distintas. Pedro e pedra são duas palavras distintas, que representam gramaticalmente ideias diversas. São Petros e Petra. A primeira é uma masculino, a segunda um feminino. Vem em primeiro lugar indagar qual das duas pedras gramaticalmente encerra a ideia central, primitiva. Pedro ou pedra? Petros ou Petra? Verificamos como é patente que tanta semelhança formal apresenta. Então há aí uma semelhança, né, nessas palavras Petros e Petra. Então, firmando as nossas considerações sob o ponto de vista gramatical, notaremos que o Senhor Jesus Cristo aceitou esta prioridade, fazendo-a recair sobre o vocábulo Petra. E sobre esta pedra, tal ter de Petra, recorrendo ainda à significação das palavras referidas, encontramos aí fundamento sólido a este conceito, observando que Petros não tem a significação ampla e elevada de Petra. Petros significa fragmento, estilhaço de rocha. É uma pedra de proporções insignificantes, ao passo que Petra é rocha, uma pedra considerável, fazendo-se bem em conservar a palavra rocha como equivalente seu. Então, quando Jesus fala, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petro, tu és um fragmento de rocha, tu és um estilhaço de rocha, é uma pedra de proporções insignificantes. Eu sou a rocha, a pedra, Petra. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Então, a pedra que Jesus fala não é Pedro, é o próprio Cristo. É Jesus. Então, queridos irmãos, a Igreja Católica, por muito tempo, vem mantendo esta tese para defender nada mais, nada menos do que o conceito papal, né? A perpetuação do papismo, e por isso que eles dizem que Pedro foi o primeiro papa, e algumas pessoas acreditam nisso, mas graças ao nosso Deus que nós temos as Escrituras, porque por muitos anos a Igreja Católica escondeu a verdade das pessoas, proibindo as pessoas de ter acesso à Escritura Sagrada, proibindo as pessoas de lerem a Bíblia. É tanto que quando os padres pregavam, eles pregavam em latim, as pessoas não entendiam nada, o acesso à Escritura Sagrada era restrito.
era só apenas um direito dos bispos, dos padres. E aprove Deus fazer com que esta barreira fosse quebrada. Quantas pessoas morreram na ignorância pelo fato de não ter tido acesso às veracidades da Escritura Sagrada e vivia tudo aquilo que a Igreja Católica ensinava de forma herege e antibíblica. E essas pessoas achavam que estavam obedecendo a Deus e a sua palavra e morreram na sua ignorância, morreram não tendo acesso à veracidade das Escrituras Sagradas. Mas aí Deus levantou homens como John Wycliffe, como John Hus, como Martinho Lutero, que fizeram que traduziram a Bíblia, como Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Então, Deus usou homens para resgatar a veracidade da Escritura Sagrada e tornar acessível à humanidade. E vou te falar uma coisa para você. Muitos desses que esconderam a verdade do povo, e essas pessoas morreram na sua ignorância, na sua incredulidade, na sua falta de acesso às Escrituras, essas pessoas que tiraram o direito delas, dessas pessoas de ter acesso a Deus, esses bispos, esses padres, esses papas, esses cardeais, eles vão prestar conta diante de Deus naquele dia, pode ter certeza disso. Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, leia a Escritura Sagrada, vá à escola dominical, vá ao culto de doutrina, estude, busque cada dia o conhecimento da palavra, porque a palavra é que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pedra não tem nada de Pedro. A igreja de Jesus não está edificada de Pedro. Pedro não foi o primeiro papa. A igreja de Jesus está edificada no próprio Jesus Cristo. Nós vamos ter depoimentos de Paulo, o próprio Paulo falando sobre este fundamento que é Cristo. Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já colocamos, que é Cristo. O próprio Pedro, ele vai falar de Cristo como a pedra principal. Então, que nós possamos ter os nossos pés firmes nesta rocha indestrutível e inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe Priscila Santiago, Júnior Soares, meu xará, Sueli Helena Gomes, Deus abençoe, o João Paulo Félix, Matheus Borges, meu Deus, quanta gente maravilhosa aqui na nossa live, quanta gente linda, meus irmãos, que Deus os abençoe. Josefa Alaide, seja bem-vinda, um forte abraço para todos vocês, que vocês tenham uma semana produtiva na presença do nosso Senhor, e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Deixa eu orar por você neste momento. Pai querido e amado, te rendemos honras e glória nesta manhã. Nós oramos pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta live, aprendendo comigo da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa edificá-los na fé, que cada um esteja arraigado e fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Deus bondoso e amado, que o Senhor nos dê uma semana produtiva de vitória para cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Eita, gente, um forte abraço. Deixa eu deixar aqui um abraço para nossa irmã Josefa lá em Garanhuns. Deus te abençoe, Garanhuns, a cidade maravilhosa. É a Suíça pernambucana, né? Deus abençoe meu querido irmãozinho aí, Janier, no Rio de Janeiro. Esteve aniversariando ontem. Parabéns, Janier. Francisca Neres, ore por mim e minha família. Amém, minha irmã. Conte com as nossas orações. Irmão Cláudio Lucena, fica com Deus. Um forte abraço, homem de Deus. Alexandre Simone, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, amanhã estaremos de volta com mais uma live, a partir das 9 horas da manhã, tá bom?
Fica com Deus, compartilhe essa live para que outras pessoas sejam alcançadas e aprendam de que a pedra não é Pedro, a pedra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmã Raimunda Soares, lá em Riacho dos Cavalos, Paraíba. Deus abençoe, irmã Raimunda, sua casa e toda a sua família. Forte abraço, gente. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus, tá?